Você já se pegou pensando: por que parece tão difícil juntar dinheiro? O salário mal cai na conta e já sumiu. As contas chegam antes do mês acabar. Parcelas, boletos, cartão de crédito, imprevistos. Parece que a vida financeira está sempre no limite. E guardar qualquer valor, por menor que seja, parece impossível. Se você se identifica com isso, saiba, você não está sozinho. E mais importante ainda, existe um caminho para sair dessa situação. A verdade é que a maioria das pessoas no Brasil nunca teve educação financeira. Ninguém nos ensinou como lidar com dinheiro. Crescemos ouvindo que dinheiro é sujo, que quem enriquece é porque explora os outros, ou que só ganha dinheiro quem tem sorte. Com essa mentalidade, é fácil cair nas armadilhas do consumo, dos juros e da comparação com os outros. E assim, seguimos presos num ciclo de escassez, trabalhando muito, gastando tudo e vivendo sempre no aperto. Mas e se eu te dissesse que existe um ponto de virada? Um marco simbólico, um divisor de águas? Um momento em que tudo começa a mudar, não só no seu bolso, mas na sua mente? Esse ponto são os seus primeiros R$ 10.000. Um valor que parece pequeno para alguns, mas que representa uma revolução pessoal e financeira para quem vive no limite. Um valor que muda sua relação com o dinheiro, com o tempo, com você mesmo. Talvez agora isso soe distante. Talvez você esteja pensando: R$ 10.000? Eu não consigo nem guardar R$ 100 por mês. Mas é justamente por isso que esse número é tão poderoso. Porque ele exige que você se transforme para alcançá-lo. Ele te obriga a mudar hábitos, cortar excessos, dizer não para o que rouba seu futuro. E é nesse processo de mudança que o verdadeiro valor aparece. Não no dinheiro em si, mas na pessoa que você se torna ao conquistar esse objetivo. Esse vídeo não é só sobre finanças. É sobre liberdade, sobre controle, sobre deixar de ser refém das circunstâncias e assumir o comando da sua vida. Aqui, você vai entender por que os primeiros R$ 10.000 são o passo mais importante da sua trajetória rumo à independência financeira. E mais, vai descobrir como conquistar esse valor mesmo que hoje você esteja começando do zero, com dívidas ou uma renda apertada. Portanto, se você está cansado de viver no sufoco, se já tentou economizar e não conseguiu, ou se quer uma virada real na sua vida, fica comigo até o fim desse vídeo. Porque o que você vai aprender aqui pode ser o primeiro passo para mudar tudo. Vamos começar pelo ponto principal. Juntar os primeiros R$ 10.000 é um desafio mental muito maior do que financeiro. O mais difícil não é ganhar o dinheiro. É resistir à tentação de gastá-lo. É abrir mão do prazer imediato por um objetivo maior. É mudar a cabeça, os hábitos, o estilo de vida. E é por isso que quem consegue chegar lá já não é mais a mesma pessoa. Muita gente começa com pouco, guardando R$ 50, R$ 100 por mês. E nos primeiros meses, parece que nada muda. Você junta R$ 300, depois R$ 700, chega a R$ 1.000. E bate aquela dúvida: será que vale a pena? Porque até ali, o impacto é quase invisível. Mas quem persiste, quem passa pelo tédio, pela vontade de gastar, pela frustração de ver amigos comprando coisas que você abriu mão, essa pessoa muda. E quando atinge os R$ 10.000, algo dentro dela desperta. Sabe por quê? Porque os primeiros R$ 10.000 não são só dinheiro. Eles são prova. Prova de que você consegue, de que é possível, de que você tem controle. Eles representam a quebra de um ciclo que aprisiona milhões de pessoas. O ciclo de gastar tudo o que ganha. E quebrar esse ciclo é o primeiro passo para sair das dívidas, para começar a investir, para viver com mais paz. A maioria das pessoas vive o mês inteiro esperando o salário cair, só para vê-lo desaparecer em poucos dias. Contas, boletos, parcelas, compras por impulso. E tudo se repete no mês seguinte, e no próximo, e no outro. Anos passam e nada muda. Mas quando você consegue guardar, não importa quanto, e resistir ao impulso de usar esse dinheiro, você se liberta. Você começa a plantar uma semente que um dia vai te dar sombra. Juntar os primeiros R$ 10.000 te ensina uma coisa valiosa, que a disciplina vale mais que a motivação. Nos primeiros meses, você não vê resultado. Não há aplausos, nem recompensas, só sacrifício. E ainda assim, você segue. Porque entende que a constância é o que constrói. Com o tempo, guardar dinheiro vira hábito. E hábitos moldam destinos. Estudos mostram que criar um hábito leva em média 21 dias. Mas para fixar de verdade, leva meses. Até que um dia, aquilo vira parte de quem você é. Você não tenta economizar. Você é uma pessoa que economiza.
Você não pensa em investir. Você é uma pessoa que investe. E é aí que os primeiros R$ 10.000 fazem toda a diferença. Porque depois deles, tudo muda. Você começa a sentir segurança, um tipo de paz que não tem preço. Se o carro quebrar, você resolve. Se perder o emprego, tem como se manter. Se surgir uma oportunidade, você aproveita. Ter dinheiro guardado te dá poder de escolha, te dá margem, te dá tempo. E o mais interessante é que quem chega aos R$ 10.000 raramente para por aí. Porque nesse ponto, a mentalidade já mudou. O que antes era esforço vira motivação. O que era sacrifício vira estilo de vida. Você começa a ver o dinheiro crescer, a entender os juros compostos, a querer mais e, naturalmente, passa a buscar formas de ganhar mais. Uma renda extra, um negócio próprio, uma nova profissão. É como se, ao conquistar os R$ 10.000, você destravasse uma nova fase da vida financeira. Você começa a estudar investimentos, descobre os fundos imobiliários, a renda fixa, o tesouro direto, as ações. E mesmo que comece com pouco, começa. Aprende, evolui. E aquilo que parecia impossível, viver de renda, começa a parecer um sonho distante, mas alcançável. E sabe o que mais muda? Sua relação com o consumo. Quem já passou pela jornada até os primeiros R$ 10.000 entende que o prazer de comprar passa rápido. Mas a tranquilidade de ter dinheiro guardado dura muito mais. Por isso, quem chega a esse patamar aprende a dar valor à liberdade, e não à ostentação. Muita gente, ao juntar R$ 5.000, corre para dar entrada numa moto, ou gasta tudo em um celular novo. Mas quem entende o valor do dinheiro, segura. Espera. Planeja. Porque aprendeu que não é sobre ter agora. É sobre construir para ter sempre. E se você acha que isso é só papo motivacional, pensa comigo. Quantas pessoas ao seu redor têm R$ 10.000 guardados hoje? Poucas, né? Segundo dados do próprio Banco Central, mais de 70% dos brasileiros não têm nenhuma reserva de emergência. A maioria vive no vermelho, endividada, presa, angustiada. Agora pense no poder que você tem ao sair dessa estatística, ao ser diferente. Juntar R$ 10.000 pode não te tornar rico, mas te coloca entre os poucos que estão no caminho. E mais, mostra que você já sabe fazer o principal, gastar menos do que ganha. Isso, por si só, já é uma vitória gigante. E aqui vai um ponto importante que pouca gente fala. Você provavelmente não chegou aos R$ 10.000 apenas com salário. Provavelmente, teve que buscar uma renda extra. Vender alguma coisa, prestar um serviço, fazer bico. E isso é ótimo, porque mostra que você está criando soluções, e não mais desculpas. É nesse ponto que muita gente descobre o poder do empreendedorismo, mesmo em pequena escala. Vender doces, roupas, produtos digitais, criar um canal, um perfil, oferecer um curso, não importa. O importante é começar. Quando você aprende que pode gerar dinheiro com suas próprias ideias, tudo muda. E quanto mais dinheiro você junta, mais você entende que o segredo não é quanto se ganha, mas quanto se guarda. Tem gente que ganha R$ 3.000 e junta R$ 500. Tem gente que ganha R$ 10.000 e termina o mês no vermelho. Riqueza não é salário, é comportamento. E mais uma coisa, quando você atinge os primeiros R$ 10.000, você começa a se orgulhar de você. Porque lembra da sua trajetória, do tempo que levou, do que abriu mão, das tentações que resistiu. E percebe, eu sou capaz. E quando você se reconhece como alguém capaz, a autoestima muda. As escolhas mudam. A vida muda. Agora é hora de falar sobre o que fazer com esses R$ 10.000. E a resposta é: depende do seu momento. Se você ainda tem dívidas, use parte desse valor para quitá-las. Comece pelas mais caras, como o cartão de crédito ou cheque especial. Se já está livre de dívidas, monte sua reserva de emergência. Guarde esse valor em um investimento seguro e com liquidez diária, como o Tesouro Selic ou um CDB com resgate automático. Depois disso, pense em investir com objetivos definidos. R$ 10.000 bem investidos podem se transformar em R$ 100.000 no longo prazo, desde que com disciplina, paciência e estratégia. Busque diversificar. Uma parte em renda fixa, outra em fundos imobiliários e uma fração pequena em ações ou ETFs. Outro ponto essencial: cuide da sua mentalidade enquanto seu dinheiro cresce. Porque não adianta acumular e depois perder tudo por falta de preparo. Invista também em conhecimento.
Leia livros sobre finanças, acompanhe canais confiáveis, participe de comunidades, aprenda com quem já percorreu esse caminho. A mudança financeira começa na mente, não na conta bancária. E aqui entra um dos maiores segredos de quem alcança a verdadeira liberdade: aprender a dizer não. Não só aos gastos, mas às pressões externas. Amigos podem não entender por que você deixou de sair todo fim de semana. Familiares podem criticar suas escolhas mais simples. Mas no fim das contas, é você quem arca com as consequências da sua vida financeira. E é você quem vai colher os frutos da sua disciplina. Ser firme nas suas decisões é um ato de amor próprio. Muitos que conseguem juntar os primeiros R$ 10.000 relatam um fenômeno curioso. Começam a dormir melhor. A ansiedade diminui. A cabeça fica mais leve. Isso acontece porque, ao contrário do que muitos pensam, dinheiro não traz felicidade diretamente, mas traz segurança. E segurança abre espaço para paz, foco e equilíbrio. Quando o medo do amanhã diminui, você começa a viver melhor o hoje. Outro ponto transformador é que, ao acumular, você deixa de correr atrás de dinheiro e passa a fazer o dinheiro correr por você. A mágica dos juros compostos, mesmo que em pequena escala, começa a agir. Um valor que antes parecia estagnado, agora começa a render todos os dias. E com o tempo, você percebe que está construindo não só uma reserva, mas um legado. Algo que pode te sustentar, apoiar sua família e até inspirar seus filhos a seguirem um caminho diferente. E à medida que essa jornada avança, algo ainda mais poderoso acontece. Você passa a enxergar o tempo de outra forma. Deixa de vender suas horas pelo mínimo e começa a pensar em valor, em como multiplicar suas habilidades, em como criar ativos, coisas que te dão retorno sem que você precise estar presente o tempo todo. Pode ser um livro, um curso, um canal, um pequeno negócio. O importante é sair da roda do consumo e entrar na trilha da criação. E por fim, talvez o maior presente que os primeiros R$ 10.000 te oferecem é a prova viva de que você é capaz de mudar sua história. Mesmo que tenha começado do zero. Mesmo com dívidas, erros do passado e limitações. Porque não se trata só de dinheiro, mas de autocontrole, visão e coragem. Você mostrou para si mesmo que consegue plantar, cuidar e colher. E isso ninguém mais pode tirar de você. Então, se tem uma mensagem que eu quero que você leve deste vídeo, é essa. Não importa onde você está hoje, importa onde você quer chegar e o que está disposto a fazer para isso. Seus primeiros R$ 10.000 são só o começo de uma vida mais leve, mais inteligente, mais sua. Eles são a semente da sua liberdade. E se você continuar regando com disciplina, aprendizado e propósito, o que hoje é uma pequena conquista, amanhã será um jardim inteiro de possibilidades. Acredite, você não precisa ser um gênio das finanças para mudar de vida. Precisa apenas começar. Um passo por vez, um hábito por dia, uma decisão de cada vez. Porque a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você faz com o que tem. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa dar esse primeiro passo. Curta, comente, se inscreva. Aqui, a gente não fala só de dinheiro. A gente fala de escolha, de liberdade e de transformação. Agora me diz, você está pronto para conquistar seus primeiros R$ 10.000? Porque a jornada começa agora. E o protagonista dessa história é você. Obrigado. E até o próximo vídeo.